Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito. Nós fazemos parte dele. Agradecemos a Ele. Chame Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor que nada existe fora deste amor. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Obrigado por estar conosco, mas não se esqueça de cadastrar aí. Nos ajuda a divulgar essa doutrina, porque nós não somos uma nova religião. Não somos igreja, nem centro espírita. Nós somos um grupo ecumênico do caminho do amor, a semente de luz. Nós pregamos vida além da vida. É uma pesquisa, é um estudo, na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? Porque é a única doutrina que não tem preconceito. Se nós somos ecumênicos, não podemos ter preconceito, não é? Porque o Mestre Jesus nos alerta. O reino dividido não subsistirá. A igreja, a religião, a política, nunca na história da humanidade conseguiu unir e nem trazer paz. E eles não conseguirão. Não conseguirão porque eles não mudam. São egoístas, são orgulhosos e preconceituosos. O preconceito separa em vez de unir. O Mestre Nazareno nos alerta: reino dividido não subsistirá. Portanto, tenha cuidado, você, meu irmão religioso, principalmente vocês neopentecostais, que se acham a última bolachinha do pacote. Vocês precisam aceitar Jesus verdadeiro, o Evangelho de verdade, sem preconceito. Porque o preconceito, quem tem preconceito está nas trevas. Não é palavra nossa, não. É do Mestre Jesus. Estuda primeiro capítulo da Epístola de João, você vai saber disso. Pela boca de Jesus. Aquele que tem preconceito, Deus não está em você. Você não está em Deus, você ainda está nas trevas. Nós estamos estudando vida além da vida, usando a coletânea de livro de André Luiz o Espírito, através da psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Vamos usar os 13 livros deles, que traz notícia do mundo espiritual para nós. Nós já estudamos o Nosso Lar, foi de onde ele começou. Depois ele foi para a faculdade estudar, fazer curso. Os Mensageiros, depois o Missionário da Luz. Aí ele se tornou um médico jornalista. Agora nós estamos estudando um capítulo, estamos gravando o capítulo 7 já, do Obreiro da Vida Eterna. André Luiz já está à missão como médico no mundo espiritual. Nós estamos na casa transitória, é uma espécie de uma espaçonave mãe, que ela muda de um lado para o outro. André Luiz, Jerônimo, o padre Hipólito e a enfermeira Luciana, com a irmã Zenóbia, que é a comandante da casa transitória. Eles estão agora no capítulo 7, eles já estão lá no umbral, lá no abismo. Lembra que eles foram para lá a busca de um amigo, um companheiro da nossa irmã Zenóbia, o padre Domênio.
Agora, irmã Zenóbia está sentada no chão, com a cabeça do sacerdote Domênico no seu colo. E ele então está esbravejando, amaldiçoando, pedindo para que deixe ele em paz no inferno que ele merece. E ele então amaldiçoa, espragueja contra Deus, contra Jesus, contra as religiões, contra a igreja. Só sai maldição da boca dele. A nossa irmã enfermeira Luciana, que é uma vidente, audiente, né? Aproxima dele, mentaliza na sua fronte por algum momento, aí começa a conversar com ele. Domênico, por que você não para de amaldiçoar o Deus Todo-Poderoso, Jesus, nosso irmão maior, as religiões? Por que você, em vez de ficar fora, amaldiçoando, resmungando, por que você não olha para dentro de você? É uma palavra muito famosa, desde o tempo dos gregos. Conheça a ti mesmo. Por que você não para um momento e olha para você, adentra dentro de você? Você vai ver que a religião, a batina que você não teve responsabilidade, que você usou o seu grau para fazer o seu egoísmo. Por que me repreende? Retrucou ele. Você não sabe o que eu estou sentindo? Como é que eu estou me sentindo? Eles me enganaram. No último instante, o sacerdote prometeu o paraíso para mim. Ele me absolveu dos meus pecados, das minhas falhas. Aí a nossa irmã falou, mas quem falou para você que um dirigente de uma igreja, de uma religião, pode absolver o pecado de outro? Você percebe? Você é que tem que responsabilizar pelo seu erro. Mas eles me prometeu. Domênico, presta atenção. Eu vejo você agora. Presta atenção. Vamos examinar alguma coisa para que vai raciocinar com responsabilidade. Deixa de ser egoísta. Eu vejo você caminhando numa rua. De repente você dizia para um outro lugar, para uma rua mais escura, um lugar mais afastado. Vejo um lar honesto. Não merecia o que você fez com aquilo. Você destruiu aquele lar. Você adentra, bate na porta. Uma senhora abre a porta e cumprimenta você. Você tem certeza que estão só. Mas o esposo dela, já desconfiado, planeja uma viagem. Mas ele volta e fica às espreitas. Então ele percebe você, Domênico, e ela, a esposa dele, num colíquio de amor, de traição. Ele luta para não desmascará-lo, para não cometer uma loucura, mas ele já havia planejado. Silenciosamente ele se afasta dali, vai até uma adega, compra um vinho caro
Aí depois aplica dentro do vinho, com uma seringa de injeção, um veneno forte. E no outro dia, ele vai até a paróquia. Quando o sacerdote está à mesa, ele chega e oferece como brinde: olha, eu cheguei da viagem, trouxe esse vinho para você que eu comprei lá. É o vinho de primeiríssima. O sacerdote, então, você, Domênico, com toda a certeza que ninguém sabia das suas tramóias, abre aquela garrafa de vinho, enche uma taça e sobe um bom gole. Quando você engole aquele vinho, você percebe: algo estranho acontece. Aí começa a perder a respiração. Você começa então a respirar com dificuldade. Ele começa a querer gritar, pedir socorro, mas a voz não sai mais. Então, quando ele percebe que o veneno está fazendo efeito, então ele começa, aquele senhor, marido traído, começa a gritar, chamar a atenção: olha, vem aqui. Todo mundo corre, diz: o Domênico, o sacerdote, está passando mal. Ele então, no último esforço, aponta para o marido traído, querendo denunciá-lo, mas não consegue. O braço já não consegue dominar o braço. Quando o padre, o mestre daquela igreja, chega perto dele, e ele então, vendo que não tinha mais condição, você então só consegue fazer uma única palavra: eu, pecador, me confesso. E a sua voz calou-se. O padre antigo lhe deu a extrema unção e lhe prometeu a sua absolvição. Você poderia ir direto até os pés do Senhor. Mas aonde que está escrito isso? Você, meu irmão evangélico protestante, você que diz que aceitou Jesus, se batizou, paga o dízimo, participa da ceia, que você é salvo e que os outros vão para o inferno. Tenha cuidado. Não é isso que está escrito no Evangelho. Quando Jesus disse na cruz do Calvário para aquele ladrão arrependido, não é o bom ladrão não, é ladrão arrependido. Ladrão não é bom. Ele não promete, ele não falou que naquele dia estava no paraíso com ele, não. Ele disse: na verdade estará um dia no paraíso. Porque quem tirou a vírgula foi a igreja. Porque na verdade é assim. Na verdade te digo hoje, um dia tu estarás no paraíso. Mas para isso ele teria que reencarnar novamente e provar que ele realmente arrependeu e estava seguindo a Jesus. Você compreende? Não adianta a igreja querer mudar as coisas que não mudam. Não adianta sacerdote, não adianta pastor, você dar extrema unção e prometer a salvação, porque ao homem não está dado essa autoridade, não. Cada um é dono de si mesmo. Nós somos o que nós pensamos. Ele quis falar alguma coisa mais, ela disse: beijo também. Quando você acaba de celebrar a sua cerimônia santificada, né? Quando entra uma jovem dentro da Eucaristia e confessa para você que dos seus romances está gerando um filho no seu ventre, e você então vira para ela: o é que eu tenho com isso? Mas padre, o filho é seu. Mas quem falou isso? É a minha palavra contra a sua? Tenta falar isso para o povo, para o seu pai, que o filho é meu. Eu vou lhe desmentir.
Aí aquele negócio mesmo que fala assim, que é Satanás que está usando a boca dela. Porque é assim que eles fazem. Eles fazem a falcatrua deles e depois colocam a culpa no Satanás que ele, a igreja, criou para isso. Então aquela jovem sai, é uma filha de um sitiante, de um trabalhador da roça, que foi enganada. Então simplesmente ela fica só, pega um pouco de fornecida, coloca num pouco de café e toma. A morte, esse veneno, a morte é instantânea. E ela então foi sepultada. O médico constatou apenas que era suicídio. Você então fez a celebração do seu funeral, dando a bênção para ela, prometendo a ela que o reino do céu estava aberto para ela. E ela ficou como suicida. Vejo novamente, no outro dia, uma senhora quase cega sendo dirigida com as mãos no ombro de uma criança de 8 anos apenas, muito magrinha, tossindo. Ela então, depois da cerimônia, você se apresentando como representante de Deus, entra na Eucaristia, ela segue atrás com aquela criança. Ninguém percebe nada, acha que ela vai pedir oração para o filho dela que está doente. Mas dentro da Eucaristia ela disse, Domênico, o nosso filho está passando muito mal. Ele está doente, precisa de ajuda, precisa de tratamento. Eu não posso mais trabalhar, estou praticamente cega. Nosso filho precisa da sua ajuda. Ele disse, nosso filho? Mas quem falou para você? É eu que estou falando, como mãe, você sabe disso, que ele é seu filho. Aí ela então disse assim, Domênio, se você não nos ajudar, eu vou fazer escândalo, eu vou contar ao público. Ele então silenciosamente toca uma campainha. Você tem uma campainha. Depois de alguns minutos entra um dos guardas da capela com 2 cachorros ferozes e coloca em cima daquela mulher, que é aquela criança, e ela tem que sair correndo por causa dos ataques das feras. E aquela senhora então, pouco tempo depois, o filhinho dela, com tuberculose, desencarna. É o seu filho. Você não ajudou. Pouco tempo depois, aquela senhora foi internada com a mesma enfermidade e morreu. Ele então começa a chorar. Quando ele começa a chorar, é o sinal. O choro, o arrependimento, chegou no ponto que a nossa irmã Zenóbia queria. Então Zenóbia disse para a nossa irmã Luciana, eu vou invocar uma única pessoa que pode ajudar ele. Agora que ele está sentindo a dificuldade, agora que ele sabe quem é o errado nessa história, porque ele, que não é a igreja, não é a batina, mas o erro está nele. Aí então invoca Ernestina. Dentro de poucos instantes aparece uma senhora. Então eles dão um passe magnético nele. Aí ele, quando alguém fala para ele, Domênio,
Ele disse, parece que eu conheço essa voz. Sou eu sim, Domênio. Eu vim para te ajudar. Aí ele disse, é você, minha mãe? Ela disse, sim, Domênio. Ah, minha mãe, quanto tempo eu esperava por você. Só você poderia me ajudar. Pois é, aqui estou. Minha mãe, você pode me dizer para mim aonde está Zenóbia? O que aconteceu com ela? Aí então é revelado quem foi Zenóbia, o porquê que ela está fazendo aquilo. Irmã Zenóbia, numa encarnação, nessa encarnação, aliás, ela foi noiva dele. Mas ela percebia a situação dele, a mentalidade dele. Ele caminhava mais para o lado do mal do que para o bem. Então ela separou dele, porque não poderia viver. Óleo não se mistura com água. Sombra não pode conviver com a luz. É separável. Então ela se afastou dele. E ele então, a conselho da mãe, resolveu entrar para o seminário. Recebeu a batina. Se tornou presidente daquela comunidade, diretor de tudo. Quando ele percebeu seu poder, ele começou então a mostrar as suas garras. Nunca deu qualquer responsabilidade pela sua profissão, pela sua devoção. Mas ele era aquele que sempre foi um emissário das trevas. Agora, as lágrimas ruíam pelo seu rosto. A mãe estava aí, era a única que poderia ajudar ele. E ele disse, onde que está a querida Ismael? A Zenóbia. Então a mãe disse, Domênico, tem aqui 5 anjos que estão te ajudando, que estão te socorrendo. Zenóbia hoje é um anjo. Ela lutou o tempo todo para te ajudar. Ela lutou vários anos tentando convencer você, mas você nunca deu ouvido aos conselhos dela. E ela não desistiu. Foi ela que me chamou. E eu estou aqui. E nós queremos te ajudar. E ele disse, minha mãe, o que é que eu tenho que fazer? Venha comigo. Você vem? Sim, minha mãe. Então ela toma ele no braço, como seu filho querido. Aperta no bolso, agradece os irmãos e vem para a costa da terra. Então vamos trabalhar agora para a reencarnação compulsória daquele nosso irmão. Ele tem que reencarnar e começar tudo de novo. Queridos e queridas irmãs, meu irmão religioso, principalmente você, meu irmão católico, você, meu irmão protestante, tenha cuidado, meu irmão. O problema não é da religião. O problema não está na denominação. O problema está no dirigente. Porque o dirigente é homem, é egoísta. Você percebe esse nosso estudo? Se você está conosco pela primeira vez, começa desde o começo a assistir os nossos estudos. Vai no nosso estudo do Evangelho, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós falamos
respondemos, fazemos uma pergunta e respondemos outra que igreja nenhuma responde. Quem somos? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? O que é que estamos fazendo aqui? E a nossa pergunta é essa: por que é que a igreja? Por que a igreja não obedece à lei de Deus? Está sempre na contramão da verdade. Por que o homem está contra, sempre contra? O homem não aceita ser subordinado ao Todo-Poderoso. Ele se julga mais poderoso e se torna criador de fantasia e dizia milhões de almas para o abismo. Tenha cuidado. Estuda, veja os nossos estudos, examine, assiste, presta atenção, renasça de novo, começa tudo de novo. Jesus te ama, nós também te amamos muito. Eu sou Francisco Pedro, este é o capítulo 7 do quarto livro, que é Obreiro da Vida Eterna. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Paz, luz e liberdade.